Estamos aqui com o programa É Tudo Questão de Atitude, naquela linha de médicos, o Dr. Fábio Rainha e o Dr. Carlos Eduardo, que estão nos contando sobre assuntos da terceira idade. E hoje nós vamos falar sobre uma terminologia, uma doença, que eu inclusive, eu acho que é doença, eu nunca ouvi falar desse nome, mas que eu achei interessante, é dislipidemia. É isso, Dr. Fábio? É, Sandra, isso mesmo. Eu falei certo? Foi certíssima. E agradeço mais uma vez estar aqui, é um prazer enorme tentar papear um pouquinho mais com você e levar para a população um pouquinho de saúde. Opa, gostei, hein? Podia ser o nosso próximo slogan. Tá Olha, vendo? adorei essa. Porque é verdade, né, doutor Fábio? Eu tenho 44 anos e os meus amigos mais velhos, eu escuto muito assim, eu não vou no médico. Por quê? Não, porque quem procura acha. E eu já acho que isso já passou, né? Já passou faz tempo, né, Sandra? Daquela história de empurrar a sujeira debaixo do tapete. Uma hora vai vir, e vai vir bastante sujo. Então, quanto mais precoce a gente for, melhor é. Grande parcela das doenças tem jeito de tratar e tem muitas de curar. Então, você tem como viver muito e bem. Agora, fechar os olhos para isso é um problema sério. Mas é do ser humano, né? É o medo, né? O medo faz isso. A negação. Então, ele nega que ele tem alguma coisa como não indo. Esses dias eu até falei no outro programa, eu fui numa palestra de uma ginecologista e nutróloga e ela teve um câncer super agressivo de mama. Só que ela, através do exame do toque, descobriu em 2 semanas, que ela não tinha visto, e ela descobriu em 2 semanas e fez o tratamento e está super bem e poderia ter evoluído muito mais se ela não tivesse esse medo, né? Então, tem um amigo meu que fala que a ignorância é repousante. Exato. E no que tange aos cuidados médicos de dislipidemia, que nada mais é do que os problemas com as gorduras no sangue. Então, é uma doença, com certeza, e que a gente tem como tratar e tem como prevenir, tem como medidas, inclusive, não medicamentosas para resolver isso. E é algo que acontece no idoso, ou não? Não só no idoso? Não só no idoso. Hoje em dia, a gente vê até crianças dislipidêmicas, porque a gente tem aquela noção de que a alimentação, a história de que a saúde começa na boca, é fundamental. Hoje você tem crianças com alteração de gordura no sangue. Você imagina, se com 10 anos a criança já tem uma alteração, você imagina aos 40, 50 anos. Tanto que hoje existe uma campanha forte nos Estados Unidos, não mais para os adultos. Não estou dizendo que não tem para adultos, mas é muito forte para crianças. Porque entende-se hoje lá que o sistema de saúde vai quebrar se as crianças não forem educadas. Então a educação hoje lá tange o quê? Lá no começo, para que eles cresçam culturalmente, de novo a história do cultural, com uma ideia do que é saudável, do que é saúde. E eu lembro que até pouco tempo atrás, há 15 anos atrás, quando eu falava de coisa integral, light, você fala, isso é frescura. E a gente sabe exatamente que não tem nada a ver com isso, né? Essa educação, essa cultura nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Eles investem amplamente nas crianças. Porque se essa camada hoje de crianças chegar ruim lá na frente, o sistema de saúde vai quebrar. Justamente por causa dos gastos todos envolvidos no tratamento de doenças crônicas. A gente pensa que não, mas o gasto é violento e pior, muita doença que você trata e você não melhora a qualidade de vida. O paciente vive mais, mas sem qualidade. Agora, doutor, no caso da gordura no sangue em criança, não tem muito mais a ver com a genética? Existe um pequeno percentual, pequeno. A maior parte é alimentação e atividade física de novo. É isso que faz a diferença. Hoje os enlatados, embutidos, é muito mais fácil para as mães, né? A criança quer comer alguma coisa, vai lá, alguma coisa, pega na despensa, abre e dá para ela comer. Mas isso é rico em sódio, é rico em gordura trans, é rico em materiais que não são benéficos para o sangue. E por mais que o metabolismo dessa criança seja algo ativo, porque a criança pula, brinca o tempo todo, não dá conta. Então a obesidade infantil é um caso sério também. Não tem nada a ver, então, com aquela história de doença autoimune. No caso da dislipidemia, não? Não. Tá. A dislipidemia a gente vai entender que é um processo de alteração no sangue, das frações de colesterol e de triglicérides, né? A tal da hipertrigliceridemia, que tem a ver principalmente com carboidrato e doces.
e onde são esses os elementos que serão geradores de doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, doenças do vascular, dos vasos. Então, o que você pode pensar, aonde tem vaso vai ter problema. Então, a insuficiência arterial no coração vai produzir o quê? Aí um infarto. A insuficiência arterial na cabeça vai produzir o quê? O AVC. No rim, a insuficiência renal. No olho, a alteração da visão. Então, você tem vários fatores, vários pontos do corpo chaves que serão implodidos por doenças cerebrovasculares ou cardiovasculares, doenças vasculares. A gente chama de vasculopata, o cara que tem doença vascular. Isso não acontece quando a gente fala de diabetes, né? A diabetes geralmente é genética. A diabetes também é a mesma situação. Você pode ter um componente associado à manifestação genética, sim, mas quando se trata principalmente da diabetes tipo 2, que é aquela do envelhecimento, você tem o estilo de vida novamente imperando nessas situações. E o pâncreas vai dar sinais muito antes de que está sendo sobrecarregado. Você consegue medir isso no paciente. Mas por exame de sangue. Exatamente. Então você consegue chamar o paciente e falar, e isso que eu estou falando para você é a rotina no dia a dia. Falar, olha, a glicemia subiu, precisamos mudar, precisamos de uma orientação nutricional, precisamos de um instrutor de atividade física para poder colocar você no eixo para poder queimar isso aqui. Você orienta, olha, a gordura visceral, tamanho do volume abdominal, são fatores que chamam a atenção são fatores de risco. Cintura, índice de cintura, quadril. Então, você percebe e avisa o paciente. Só que parece aquela coisa de ir para a igreja. O cara vai na igreja no final de semana, ouve o pastor falar, o padre falar, aí, nossa, ouve tudo, falei, você é uma nova pessoa. Chega na segunda-feira e faz tudo errado de novo. Cai mais ou menos a mesma coisa. Vai no médico, perfeito. No dia seguinte... Tem informação, mas não tem atitude, né? Exatamente, é tudo uma questão de atitude. Então tem que ter uma atitude para tudo isso. Eu até te perguntei se a dislipidemia tem a ver também com a genética, né? Como a diabetes, porque eu acho que eu já falei aqui no programa, eu estou escrevendo um novo livro infanto-juvenil, que vai chamar Doce Valente, que inclusive você vai fazer o prefácio que eu já te convidei. Tá certo. E eu tô contando a história de uma menininha que nasceu com a diabetes tipo 1. E ela usa aquele aparelho, né? Então ela vive com pochete e a mãe eu fazendo entrevista com a mãe até para escrever o livro, a mãe me dizendo que, olha, desde quando ela nasceu eu não consigo mais dormir, porque de tempos em tempos, de madrugada, durante o dia, eu preciso aplicar injeção nela, preciso ver se não está com índice elevado e é sempre risco, né, doutor? E com a criança a gente fica tão triste, porque é uma criança, né? O impacto emocional, sem dúvida alguma, quando é uma criança, ele é muito mais duro, né? A gente sente porque tem aquela história de que quando acontece num indivíduo muito idoso, você fala assim, ele viveu, ele aproveitou, ele fez as suas escolhas. Né? Então, muitas das vezes as coisas que acontecem lá na frente, elas são frutos de escolhas erradas lá atrás. Mas a pessoa teve a oportunidade de escolher. E às vezes, por questões da vida, né? Não levando a discussão disso, do porquê das coisas, mas às vezes acontece. E aí você pega uma criança com uma doença dessa, ou outras coisas que são piores até, enfim, que trazem a nós o impacto, né? Porque às vezes você transfere muitas coisas para a criança, né? Transfere dos seus que você ama, transfere de situações vividas da vida e você sente profundamente aquilo, né? Com certeza. E doutor, a gente está falando de uma doença que é gordura no sangue. Basicamente é isso. Qual que é a relação com o colesterol bom, colesterol ruim? Legal, isso é importante, esses índices de saber, né? Entender. Então, de uma maneira bem simplificada e para ficar bem claro para nós e fácil de entender. Quando a gente fala sobre LDL e HDL, né, o LDL é o que a gente chama de o colesterol ruim, tá certo? E o HDL o bom. Existe sempre aquela comparação dos dois. O meu bom é alto, o meu ruim é baixo, o meu ruim é alto, o meu bom também é alto, e aí? Então, hoje em dia na literatura médica isso é bem colocado, né? A última publicação da Sociedade Americana de Cardiologia, inclusive, falando sobre a questão do colesterol, das gorduras, falando que o LDL, essencialmente, que é o colesterol ruim, tem que ter um impacto importante nas doenças vasculares. Assim, sendo o olhar nosso muito mais focado hoje em dia para o LDL. Os índices diminuíram. Anteriormente a gente falava que até 149 de LDL era tolerável, hoje em dia a gente sabe que até 129 tolerável. Idealmente a LDL tem que ser abaixo de 100
para diminuir o impacto sobre doenças vasculares. Lembrar que o HDL bom é aquele que protege, favorece, mas antigamente a gente fala assim, o HDL está alto, está bom, então tudo bem. Não, não é tudo bem. O HDL tem que ser alto e o LDL tem que ser baixo. E aí o total acaba sendo equilibrado. E lembrar da fração de triglicérides, que essencialmente é o carboidrato e o doce. Então, quer dizer, é o pão, é o macarrão, é o arroz, é o excesso desse tipo de alimento é que vai ser o gerador da alteração do triglicérides. Existe sim a hipertrigliceridemia familiar, que é a herança genética, mas são valores muito altos, Sandra, é muito raro de aparecer, tá certo? São aqueles pacientes que têm frações de triglicérides 800 de triglicérides, 1000 de triglicérides, o que é fato raro. Na verdade, a grande maioria da população fica aquele triglicérides de 300, 250, e aí não corrige isso, na verdade não corrige o hábito, né? E acaba tendo que entrar com medicação para correção. Até essa seria a minha próxima pergunta, né? Em relação à gordura no sangue, que é a doença que a gente está falando, tem medicação? Tem. Tanto para criança quanto para adulto? Tem tratamento. Essencialmente, a gente não quer medicação como primeira escolha. Entenda bem, Sandra, a medicação ela não é algo que vai sarar aquela doença ou aquela alteração no sangue. Tá? Você está tapando o estilo de vida com remédio. Então, ao invés do indivíduo melhorar a sua qualidade de alimentação, ou a atividade física, ou introduzir alimentos saudáveis, que às vezes não é tirar. Muitas vezes o problema não é tirar, é introduzir. Então, você quer que a pessoa coma alguns alimentos específicos que vão diminuir o LDL e que vão aumentar o HDL. Então, a gente tem aquela falsa ideia, é só cortar. Não, não é só cortar. Não é dieta para perder peso. É um estilo de alimentação saudável. Que como o Dr. Fábio falou no começo do programa, muitas vezes a gente tem informação, mas não tem atitude. Né? E aí você não sai do lugar. Então você tem que ter informação e fazer alguma coisa com ela. A gente vai para um rápido apoio cultural e a gente já volta. Estamos aqui com o Dr. Fábio Rainha falando sobre dislipidemia. Eu ainda não decorei o nome da doença. Doutor, a gente estava falando sobre medicação, né? Quais são os remédios que poderiam ajudar nessa doença? E eu tenho um certo preconceito com remédio em alguns casos, né? Outros são necessários, mas tem uma amiga minha que essa semana me falou que ela faz 4 anos que ela toma sibutramina para emagrecer. Eu falei para ela, mas por que você acha que esse remédio vai te ajudar? O dia que você tirar o remédio, você vai voltar, né? Porque são os hábitos que vão te fazer ser mais magra. No caso dessa doença, que é a gordura no sangue, é o mesmo caso ou realmente uma medicação, nesse caso, ajuda muito o paciente? Olha, Sandra, sempre boas as perguntas. A parte genética, existe um componente genético sim envolvido nisso, mas não é a maior parcela, é a pequena parcela. A maior parcela é o hábito de vida, tá certo? E dentro das condições de hábito de vida é muito difícil mudança do hábito, porque tem que ter um esforço muito significativo. A pessoa vem anos desenvolvendo uma coisa que não é dentro do padrão esperado e você precisa inverter isso. Eu até brinco e falo que é igual ir à igreja e se converter, porque não adianta ir e não mudar o estilo do ser. E aí é a mesma coisa, tem que ir e ter uma conversão nesse sentido, entender que é a mudança de um hábito permanente, não é um sofrimento, e sim uma nova maneira de viver. Minha mãe, lembro da minha mãe que sempre fala isso, você vai viver para comer ou vai comer para viver? Então, a gente não vive para comer, a gente come para viver. É prazeroso? É prazeroso, faz parte dos instintos naturais. Fome, sede e sexo é instintivo. Mas nós somos seres racionais. Então, se a gente pegar um animal, um cachorro, e colocar aqui uma vasilha com carne e botar ele para comer, ele vai comer. Se eu colocar a segunda, a terceira, a quarta, até que ele vai morrer de tanto comer. Mas nós não, somos seres racionais. Então, a gente tem que ter a região cerebral funcionante, que é vamos pensar no que nós estamos fazendo. Quais são os riscos que eu corro de comer isso em excesso, de comer tal alimento em excesso, o outro. Então,
ter hábitos saudáveis. Daí vem a condição também das medicações. Concordo com você que medicação não é a melhor opção. A melhor opção é o hábito. Porém, tem situações que você aguarda 6 meses, 1 ano o paciente mudar o hábito e não muda o hábito, ou não muda e não melhora, efetivamente, os números. Então, precisa ter uma prevenção. Daí que a gente chama de prevenção primária e prevenção secundária. Então, prevenção primária, o que é? É você tratar o paciente antes que a doença acometa. Uma doença já mais avançada. Então, você tem o colesterol alterado, você vai tratar esse colesterol para poder que ele não gere um outro fator. Então, se, por exemplo, o paciente infartou, então teve um infarto, foi tratado. Daí em diante, chama-se prevenção secundária. Você precisa tratar o paciente para ele não ter outra infarto, uma outra doença, em cima dessa que ele já teve. Portanto, os níveis de colesterol acabam mudando. Então, se o indivíduo não trata o colesterol, por exemplo, o LDL, que é tolerável até 129, se ele não trata o seu LDL para que fique nessa faixa até 129, se ele vier infartar, saiba que o LDL passa a não ser mais 129 o valor, passa a ser abaixo de 70. É muito mais difícil. Então, se você tomar uma dose X da medicação, vai ter que tomar, 2X, o dobro, por exemplo, para poder alcançar. Ou seja, o custo vai ser maior e a qualidade de vida já está acometida, porque ele já teve uma doença que trouxe uma limitação ao coração, ou que pode trazer uma limitação ao coração. E por isso que a tecnologia na medicina é tão importante, né, doutor? Eu fico imaginando antigamente, como é que eles faziam essas medições? Não existia isso, né? Então o paciente morria, tinha problema e nunca conseguia, né? Apesar que os hábitos eram bem mais saudáveis, né? Pelo menos antigamente mexia-se mais, né? Porque hoje em dia você fala sobre mobilidade, ser ativo e tudo mais, mas antes os índices de obesidade eram menores. Você está falando antes, na década de 80. Década de 80 foi outro dia. Então, os índices de obesidade eram muito menores do que hoje. Hoje beira os 50%. Antes era em torno de 25%, 30%. Hoje chega a metade da população. E aí você fala, mas como assim? Porque agora a comida está fácil. Antigamente a comida não era... Existia a industrialização, mas não existia tanto. Antigamente a gente se mobilizava mais. Então, a televisão, você tinha que ir lá mudar o canal. Não tinha controle remoto. O telefone tocava, você tinha que ir lá atender. Você ia sair de casa, você tinha que abrir o portão. Hoje em dia não, você aperta o controle remoto da televisão, pega o telefone sem fio, pega o celular, o portão é eletrônico, ficou tudo mais fácil. Então, tem estudos até com isso hoje em dia, número de passos ao dia. Como é que você fala que o cara ele é tão ativo? Porque tem gente que fala assim, não, eu sou muito ativo, eu não preciso fazer atividade física. Então tem um número para isso também. Então se ele atinge 10 mil passos ao dia, ele é tão ativo que não precisaria fazer atividade física. Então surgiram o tal dos pedômetros ou podômetros, que mede o número dos passos. Então se você tem um número de passos tão alto no dia, você não precisaria fazer atividade física. E qual é o número? 10 mil. A média no estado de São Paulo, na década de 80, era de 8 mil passos ao dia, da população. Hoje, 2 mil. Nossa. Olha como o impacto dessas coisas simples foram geradoras de outras situações. Gente, que interessante. E hoje, assim, você vê as crianças, elas não saem mais do sofá, elas estão ali no videocassete, se divertem sem sair do lugar. Né? Então, e videocassete, ela foi bem mais atrás. Videocassete não, videogame. Videocassete, não, se nem sabe o que é videogame. E eles se divertem, né? Exatamente, exatamente. Apesar que também tem uma outra parte da população que, muito preocupada com isso, já está se movimentando mais. Eu percebo, você vê nas tardes aqui em Campinas, em Valinhos, né? Aqui em Valinhos, em Campinas, a gente vê as pessoas se movimentando, querendo ter atividade física, preocupadas, inclusive com esses dados. Né? Então, acho que levar isso à população é interessante, porque a população é quem consegue cobrar isso também dos seus governos, né? Porque tem que ter uma política voltada para isso também. Porque não adianta falar, eu quero andar, quero correr. Aonde? Na rua? Não dá. Vai ser atropelado. Na calçada esburacada. Tem um problema. E os parques? Nós precisamos ter centros e parques e espaços para isso. Você vai hoje andar de bicicleta, aonde você vai andar de bicicleta? Pelo menos na região que eu moro, na cidade que eu moro, não tem. Não tem um espaço para isso, focado para isso. Daí você começa a pegar os ciclistas que, por exemplo, vão para as autoestradas. Perigoso. Daí fica que nem eu falo. Senão pode acontecer e cair, machucar.
Não, mas você tem toda a razão, você tem toda a razão. A última entrevista que eu fiz com o Dr. Carlos Eduardo, eu falei para ele que eu queria, quando eu ficar idosa, né, com 65, 70 anos, eu vou para Portugal. Ele disse, não, você pode ir até o Chile, Uruguai, lá tá muito bom também. Eu disse, porque envelhecer em Campinas e Valinhos não vai dar certo. Porque é realmente cultural, né? Essa política de ter praças, de ter cuidados, lugar para a gente andar, né? E se vai ter uma população envelhecida, como a gente falou no outro programa, né? Tem que ter um cuidado para isso. Não, eu acho que a gente falar do que é o futuro é agora, porque a população já envelheceu. E nós não temos aonde colocar esses velhinhos para prática de atividade física. Criar aquelas pequenas pracinhas que eu acho que é super interessante, com os aparelhos que eles usam o próprio corpo e o peso do próprio corpo para fazer exercício. Então você vê vários pontos com isso. Mas isso é um pouco dentro do muito que deveria ser feito, ou que poderia ser feito. Com certeza. E que os países da Europa estão mais avançados, até porque lá eles estão mais envelhecidos, né? Exatamente. E lá você vê o olhar para a atividade física, que acaba abrangendo não só a criança, mas o adulto e o idoso. Você vê isso espalhado em todo quanto é lugar. Mais do que nos Estados Unidos, né, doutor? Acredito. Olha, eu não sei te dizer, mas visualmente me parece que sim, visualmente, mas eu não posso afirmar porque não tem esse número, né, realmente focado para isso, mas do que eu já vivi e passei, me parece que sim. Em que pese os Estados Unidos é uma potência em vários aspectos, mas não sei se nesse aspecto do esporte envolvendo o idoso de maneira popular, né, coisa ao ar livre, o quanto é mais do que a Europa. Bom, e você que está aqui nos assistindo no programa É Tudo Questão de Atitude há quase meia hora já, e inclusive nos outros programas que eu tenho feito com o Dr. Carlos e com o Dr. Fábio, se vocês prestarem atenção, sempre as conversas finalizam dizendo a importância da mudança de estilo de vida. Né? Muito pouco se fala de medicação ou do problema da genética. Então, é sempre essa informação que a gente quer passar. A importância de ter atitude, né, doutor? Porque não é fácil, né? Exatamente. Por isso que a comunicação nossa aqui tem atingido, acho que, um impacto importante. Cada dia que passa mais, eu vejo pessoas conhecidas falando, eu vi você no programa. Por quê? Porque a população está sedenta por informação. Então, não é um negócio que as pessoas querem aprender, elas querem o melhor. Muitas vezes só não sabem buscar aonde vai fazer isso e como fazer. Você citou uma amiga sua que é nutróloga, que viu tantos estudos hoje em dia. Então hoje tem tanta coisa, muitas vezes, que não se sabe filtrar aquilo que realmente é importante, aquilo que tem comprovação científica, aquilo que vai fazer diferença. Nós moramos num país onde não discutindo política nada, mas a crise ela é existente e a escassez financeira é grande. Então a pessoa ela tem que filtrar, não adianta ela querer comprar só o remédio, que vai gastar muito, não adianta querer pagar coisas que não pode muitas vezes pagar. Então o apelo para atividades que não gastem é fundamental. Então simplesmente filtrar a alimentação de uma maneira coerente já é fundamental. Não precisa muitas vezes comprar suplementos, comprar medicações, comprar vitaminas, nada disso. Ela falou isso também, ela disse que hoje tem essa cultura de ter uma alimentação com suplementos, né, e que não precisa, né, às vezes você está com falta de vitamina D, ela falou, vai tomar sol, provavelmente faz tanto tempo que você não faz isso e não precisa de vitamina, né, em muitos casos não precisa. Exatamente, vai tomar sol e faz sua atividade física ao mesmo tempo, resolveu 2 problemas de uma vez só. Acabou o programa, já acabou. Eu acho que você fala muito mesmo. Eu também estou achando, viu? Dr. Fábio, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Sandra, mais uma vez, viu? Muito bom. Falarmos de mais uma doença e com certeza a gente volta aqui no programa É Tudo Questão de Atitude para falar de outras doenças e também a importância da saúde na terceira idade. Até lá!